Oi, gente, aqui é a Mika, como vocês estão? Não se preocupem, eu sei, eu acho que eu tô parecendo professora, eu não sei. Faz muito tempo que eu não venho aqui de óculos. Eu queria trazer esse problema. Quantas pessoas, né, já não se perguntaram, já não se encontraram em algum ponto de suas vidas relativamente despertas, em pensar como é que eu vou conduzir ou dirigir essa minha energia, né, quando eu estou evoluindo para minha vida material. Só que essa vida material em que sentido? A vida material dentro da Matrix, né, gente? Eu sempre vivo falando aqui no negócio da Matrix, não tem nada a ver com Red Pill nem nada. É literalmente a vida que ela é sugada, né, por todo aquele... Literalmente, né, a grade, a matriz de consciência que já é, para os nossos moldes, muito inferior à nossa capacidade, ao nosso potencial. E é isso que acontece com muitas pessoas quando elas passam por um processo de despertar, que elas se encontram vendo que elas vão crescendo ou se transformando muito rápido, só que a Matrix, né, ou o mundo, não acompanha a sua evolução. O mundo que um dia elas conheceram. E aí tem uma coisa muito triste que acontece, porque isso já passou comigo, já passou por mim, já passou por muitas pessoas, principalmente se você cresceu em um contexto ou está em um ambiente, em uma circunstância que desaprova de uma consciência maior, sabe? Que tipo, você sabe que não consegue viver ali de uma forma mais elevada, sabe? Do que é possível se viver. E isso chega a um ponto que a gente chega a uma solução interna, de pensar, cara, eu acho que a única solução e resposta que eu tenho para eu conseguir lidar com isso é eu continuar dentro da Matrix, principalmente porque a gente muitas vezes ainda não está completamente. A gente não surgiu totalmente aquela fênix dentro da gente, certo? A gente ainda tem partes de dentro de nós que ainda estão descobertas e que a gente não conseguiu ter coragem total de realmente viver pelo caminho que a gente escolheu. Sabe que a nossa alma e o nosso chamado já tá ali clamando que a gente já tá pronto, mas a gente não se sente pronto, a gente não quer confiar e se entregar. Então o que a gente pensa? A solução é eu continuar aqui dentro deste mundo e vou tentar encontrar neste mundo algo com que eu possa me apoiar para que eu possa continuar evoluindo mesmo que as condições não me permitam tanto isso. E aí, esse é o problema que a gente vai chegar. Porque se você passou por isso por tempo suficiente, você vai perceber que é o primeiro ponto. A sua alma, ela tá querendo já ir para cumes muito mais altos, né, do que aquele lugar consegue te dar. Só que você tem que se obrigar a se adaptar até a altura que aquilo consegue te levar. O que isso acaba fazendo com que a gente não acaba só criando uma frustração, acaba criando um sentimento, às vezes, que você às vezes vai ficando por tanto tempo naquilo que você começa a crer piamente que as coisas em si são difíceis, que a vida em si é difícil, que você tem muito karma para cuidar. E às vezes, na verdade, naturalmente é que você está criando o karma aqui que eu digo é a situação repetitiva, né, da sua vida, que já não condiz mais, sabe, com o estado espiritual que você já poderia estar. E você continua tentando se adaptar a uma coisa inferior, entende? E aí, isso que faz a gente continuar criando o karma, né? Que o karma, no sentido de situação repetitiva, é literalmente a coisa que que já não nos traz mais nenhum benefício, sabe? Já não dá pra extrair nada de bom daquilo. Outra coisa também que faz as pessoas continuarem dentro da Matrix é o que elas podem ter muita compaixão ou tolerância, sabe? Pelas pessoas e paciência, principalmente paciência, pelas pessoas que ainda estão num grau de evolução um pouquinho mais baixo. Pessoas que ainda estão aprendendo coisas básicas sobre a vida e sobre o ser. E aí você, né, por um sentimento, às vezes, que você é arrebatado de amor e compaixão e incondicional pelas pessoas, você pensa, cara, eu não vou ali simplesmente tentar ter uma luz e deixar essa luz só comigo, sabe? Eu quero levar essa luz para as pessoas exatamente que estão precisando delas. E aí, muitas vezes, por esse sentimento praticamente megalomaníaco, né? Que a gente não consegue perceber na hora, o fantasioso de não, eu tenho que salvar o mundo, salvar a humanidade, você acaba querendo voltar para os mesmos lugares em que você veio
o que a maioria coletiva veio, e você quer se inserir dentro daquela circunstância para tentar tirar as pessoinhas pouco a pouco de lá. Só que aí entra de novo o outro problema. O mundo como a gente conhece, o mundo normal, o mundo comum, ele não cresce na mesma rapidez e não entende as coisas na mesma rapidez que você, provavelmente, sabe? E aí você quer, pouco a pouco, meio que ir dando pequenos vislumbres ou pequenas, né, migalhas de compreensão ou de conhecimento para essas pessoas que elas, na maioria dos casos, vão sempre rejeitar, né, gente? Galeras, é isso aí. As pessoas vão achar que o que você tá falando é balela, que é só mera opinião, ou elas vão até, tipo, aceitar, mas depois, daqui a 3 dias, uma semana, já vão esquecer, vão voltar para os mesmos hábitos que elas sempre tiveram. Então, tipo assim, é uma tarefa muito difícil, porque primeiro que a gente tem essa coisa, né? A gente não salva ninguém, as pessoas salvam a si mesmas. Então, só o fato da gente ter esse sentimento de compaixão e não saber canalizar, inclusive através dos fatos, né? E um dos fatos não existe nenhuma pessoa que muda pelo nosso querer, as pessoas mudam só porque elas querem e elas entendem, já cria em nós um desgaste extremamente desnecessário muitas vezes, e que só traz tristeza pra gente mesmo, né? A outra pessoa ali continua vivendo a vidinha dela e você só vai, o quê? Piorando a si mesmo, né? Porque você vai começando a perder a esperança ou a fé, que de certa forma tem que ser um pouco intocável, e até meio, né, intocável no sentido de você ter que olhar, infelizmente, as pessoas de uma certa distância para você continuar tendo fé nelas, né? E fé em que elas cresçam, sem você colocar a sua mãozinha invisível ou visível ali para tentar tirar elas da vida comum delas. Então aí tem outro problema, né? Porque aí o que acontece nos dois casos? Você começa a se sentir sozinho. Pode ser que você não fale desta forma pra si mesmo, sabe? Tipo, nossa, eu já tenho uma consciência mais elevada. Ou eu sou diferente, já tô um pouquinho mais avançado ali. Pode ser que você sequer admita ou sequer pense isso de você, mas você vai perceber isso por este fator específico, o sentimento de solidão que você sente estando dentro deste mundo. Deste mundo que eu nem vou falar, Matrix. Sempre que você tá na Matrix, você sente sozinho. Parece que volta a ressurgir todos aqueles sentimentos de solidão, sentimento de não correspondência, não reciprocidade, sabe? E sempre um sentimento, assim, de que você pode ser extremamente perseverante e pode ter uma autoestima, assim, já, tipo, super, quase inabalável. Mas sempre tem aquele sentimento de que tem algo faltando, sabe? É como se a sua necessidade é uma necessidade espiritual já mais evolvida do que a das outras pessoas. Necessidades quais da pessoa mediana, que são o quê? Necessidades de amor ainda egocêntricas, ainda egóicas, certo? Tipo, ter o ego inflado, de atração física, ou de ter interesses iguais, são coisas que pra você já se tornaram superficiais. Então, tipo, por mais que a outra pessoa a pessoa mediana queira, e as pessoas e o mundo esteja tentando, e às vezes até queira te amar da sua própria forma, o problema é que a forma como o mundo ama já não é mais condizente com a necessidade de amor que você precisa, sabe? E é por isso que exatamente muitas pessoas vão se encontrar exatamente nessa situação que eu vou falar aqui. É você ali dentro da condução, do metrô, do ônibus, ou do seu trabalho, ou dentro da família, ou dentro ali da sociedade, e você sentindo o tempo todo só na companhia de Deus. É aquela coisa. Só tem Deus do meu lado. E eu só consigo conversar com Ele. Porque se você tentar falar isso e conversar as coisas que você precisa com o seu psicólogo, com o seu amigo, entende? Com seus pais, ou o que é que seja, você não consegue ser entendido. Então você se sente extremamente sozinho. E essas necessidades sem serem atendidas. Qual é o outro fator também? Que as pessoas, quando elas tentam se espiritualizar dentro de ambientes da Matrix, elas se sentem inconscientemente, de certa forma, impedidas de crescerem mais.
né? É o que eu tava falando, de, tipo, você ter um potencial de crescer mais além, só que, tipo, se você quer continuar dentro daquela realidade, você sempre tem que baixar a bola. Você sabe que se você crescer mais, mesmo que você tenha capacidade e tenha coragem, você se impede a si mesmo de crescer mais, porque você sabe que se você crescer mais, já não vai ter mais volta. E aí que entra o problema, porque se você começar a viver em completa ressonância com quem você realmente é, você sabe que causaria caos naquele meio. Você sabe que vai causar caos naquele meio. Então, para as pessoas, elas tentarem evitar o caos de acontecer, elas mesmas se reprimem, tá? Reprimem aquilo que elas já sabem, para que elas continuem sobrevivendo dentro daquele mundo. Então, isso é uma coisa que, tipo, às vezes as pessoas têm que chegar a um certo limite já. Porque a gente pode ser muito, muito medroso, gente. Eu sei, porque tem pessoas, por exemplo, não é uma questão de, tipo, quando você tem muito conhecimento e você já sabe que você já é igualmente, sabe, proporcionalmente corajoso. Às vezes você já sabe de muitas coisas, mas você ainda tem medo, você ainda tem muito medo, você ainda tem muita insegurança. E tem uma parte de você que ainda não tá totalmente desenvolvida. E, sabe, até tipo, por exemplo, às vezes você não é crescido o suficiente também, por exemplo, para você saber que pode fazer certas escolhas. Então você se sente, tipo, como se estivesse dentro de uma teia emaranhada que você tem que saber lidar com aquilo, né? E acho que esse é um dos pontos que talvez seja até passível da gente conversar, né? Enfim, porque, tipo, a gente sabe que se a nossa alma tá pedindo, é porque é pra gente fazer aquilo, certo? Mas a gente não sabe qual é o limite ou ponto certo entre eu confiar e entregar no processo, sabe? E eu ser um causador ou um agente ativo do meu livre-arbítrio, sabe? De tentar mudar a minha situação. Requer muita inteligência interior. E daí esse é um dos problemas, certo? Porque se você quer continuar se expandindo, certo? Se você quer continuar se melhorando como ser humano, você vai o tempo todo vendo, percebendo que tem que conciliar interiormente esses dois mundos. Você começa a repartir a sua identidade e viver uma vida dupla. Então, muitas pessoas despertas que elas voltam para canais ou meios que são ainda de uma consciência menos desperta, vocês vão perceber isso. As pessoas elas vão perdendo um senso certo de originalidade, certo? Tipo, aquilo que você consegue sentir às vezes da pessoa, certo? Você não precisa nem ser empata nem nada, tipo, mas você sente que aquela pessoa tá falando ou coberta pela sua voz interior. E aí é como se você estivesse tentando encontrar um tempo e um espaço para os dois. Entende? Então, tipo, é mais ou menos assim. Vamos colocar um exemplo batata como isso se aplica. Você no trabalho é uma pessoa e você tem que performar uma pessoa, que é essa identidade condicionada. E a outra pessoa, quando você chega em casa, que você se sente já, que você pode se abrir, aliviar e ser livre, certo? Ser livre para quem você é. E isso é um problema também, gente, porque, tipo, muitas pessoas que chegam a essa resposta de, tipo, eu acho que essa é a única saída que tenho, muitas vezes vão se encontrar lá no futuro, lá, tipo, no meio do caminho, tipo, vendo que isso causa ainda mais treta interior, sabe? Isso causa, tipo, muito desgaste, causa, tipo, começa a criar uma crise identitária, literalmente uma crise identitária, porque, tipo, você não consegue servir dois senhores ao mesmo tempo. Você pode falar, tá, entre 9 horas do meu dia e as outras 9, tudo bem, eu consigo separar a minha vida, mas aí você começa o quê? Separar o seu eu. E um eu não integrado, gente, é muito difícil de ser. É como se, tipo, pra cada pessoa, não sei quem também já teve esse problema, tipo, pra cada pessoa você tem uma personalidade diferente. Porque, obviamente, socialmente, inevitavelmente, tem pessoas que você pode falar umas certas coisas ou não. Tem pessoas que você tem que saber dosar a sua palavra ou não. Mas o problema é quando você tem que ser tão diferente de quem você é para cada um, que você começa a, tipo, já não entender mais quem você é. Então, é exatamente o que eu escrevo aqui, ó. Por isso, há uma dor da solidão em ter sido desperto e continuar mantendo vínculos afetivos com pessoas que o coração já não fala mais, ou não pode ser encontrado mais no mesmo nível, e se relacionando da mesma forma e do mesmo modo que todo o resto.
há uma dificuldade de conseguir conciliar e manter uma vida espiritual rica e constante com uma vida preenchida por jogos de simulação e uma tentativa de se sentir normal, aceito e acolhido em um espaço onde você não é de fato compreendido e onde você ainda ser o mais alto nível de amorosidade que possa ser a outras pessoas, com isso você sabe que perderia uma parte da sua dignidade, porque elas não podem reconhecer ainda sua luz. Tem um ponto, tipo, que você até consegue conciliar essas duas vidas de certa forma, sabe? Você pode até ter bastante força, sei lá como isso se chama, né, nesse caso. Se é força, se é, não sei. Pra você conseguir, sabe? Tipo, ter os dois ao mesmo tempo. Só que uma hora, esse espaço de conciliação, ela começa a desmoronar. E aí, quando essa coisa começa a desmoronar, com o que você sobra? Né? Porque nessa brincadeira, nesse jogo, né, de ir de um lado pro outro, você já perdeu muito tempo, às vezes, sabe? E é mais ou menos como, tipo, principalmente se você quer continuar espiritualizado, não é só uma questão ritualística de, tipo, não, vou orar todo dia aqui, à noite. Mas se você realmente quer, a partir disso, crescer mais, é praticamente como se você estivesse fazendo aquele trabalho da Penélope, né? De ficar bordando o dia inteiro, né? Bordando o dia inteiro, tecendo a linha lá o dia inteiro e desfazer tudo no dia seguinte, para começar tudo de novo. Então, é o tempo todo você tentando, tipo, é como se você tivesse no começo do dia até o fim da tarde, assim, por exemplo, né, que geralmente é assim, né, para as pessoas, se desgastando ou gastando toda a força interior que você construiu ou lutou para construir naquelas pequenas 5 ou 7 horas ou 3 horas que faltaram do seu dia, e você desfazendo tudo no dia seguinte. Então isso vira, tipo, uma máquina biológica, sabe? Tipo, você começa a se sentir desumanizado consigo mesmo. Porque você fala, cara, eu tô fazendo isso porque toda vez que a gente tá construindo algo benéfico pra gente, não é pra gente gastar, certo? Tipo, deliberadamente. É pra aquilo ir nos aumentando, certo? Aquilo e fazendo a gente crescer, expandir. E é muito, eu sei que é muito difícil a gente admitir isso com nós mesmos, porque, tipo, a gente conhece, a gente sabe quais são as teias desse mundo, sabe? Tipo, sei lá, sabe? Condição financeira, todas as questões, assim, humanas que fazem a gente se sentir preso e que a gente fala, não, mano, mas é o único jeito que tenho. Por que você mais quer que eu faça, sabe? Tipo, e aí vai de cada um, sabe? E aí vai de cada um saber até onde é o seu limite. É por causa disso também, gente, que começa a ressurgir aquelas velhas necessidades de aprovação, né? De amor, de reconhecimento, que, tipo, você às vezes pode até confundir, né? Que você ainda tá com feridas emocionais não curadas, né? Você começa a pensar, cara, por que eu ainda tô sentindo essa necessidade de amor, de aprovação? Por que isso continua ou está sendo acentuado? Uma coisa, né? A própria engrenagem dessa grande roda giratória da vida é continuar te mantendo atado a apego, né? Apego emocional, inclusive, principalmente. Então, volta tudo, né? Volta tudo aqueles sentimentos de que a pessoa mediana também tem, né? De querer ser aprovado, de querer ser aceito, que as pessoas gostem de você, que a família te aceite também, sabe? De você tentar se provar para os outros, tudo isso também volta. Porque essa é a forma de você existir neste mundo. Se você não existe dessa forma que foi criado, amigo, você é aniquilado dentro deste mundo. Então, se você quer viver dentro dessa realidade, o seu inconsciente faz você surgir essas necessidades para você correr atrás delas também. Porque, tipo, você chega a esse discernimento que eu gostaria até de trazer aqui. Para as outras pessoas que estão na Matrix, tem muito essa ideia, e obviamente é quando você já tem uma visão mística um pouco maior. Que obviamente, mesmo que as pessoas pareçam estar felizes naquele estado de ignorância, elas estão sofrendo. Mas é óbvio, se depender da visão limitada que as pessoas ainda estão ali, elas realmente estão felizes ou satisfeitas com elas mesmas, né?
Então, assim, algo que para outras pessoas é natural, tipo, ficar correndo atrás de carreira, correndo atrás de promoção, correndo atrás de dinheiro, para você já não é mais, sabe? Se você começa a correr atrás dessas mesmas coisas que essas pessoas, você vai perceber que pra você, pra elas, é uma coisa que, tipo, às vezes traz até uma autorrealização íntima, de algum modo. Mas que pra você aquilo se torna compulsão. Rapidinho. Vou dar um exemplo aqui. Depois que eu despertei, por exemplo, eu nunca mais consegui comer carne, tipo, carne da mesma forma. Obviamente, eu continuei comendo carne. Quando eu tava no meu processo de despertar, eu literalmente estava tendo uma dieta, nem sequer diria vegetariana ou vegana. Eu diria assim, tipo, porque eu não tava comendo, nem conseguia comer mais ovo nem leite. Porque eu literalmente sentia o gosto do negócio, eu não sei explicar. Mas eu tinha que comer verdura sem tempero. E, tipo, eu me sentia um coelho, literalmente um coelho, que eu comia alface, gente, meu olho brilhava, assim, tipo... Então, assim, para muitas pessoas vocês vão perceber esse tipo de identificação. Que outras pessoas, elas fazem, comem, agem de certa forma, falam de certa forma, por exemplo, até mesmo, né? E para você, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito, ela sente uma repulsa, sabe? Ela se afasta daquilo. Que ela se sente agredida. É isso que vai acontecendo. Esse é exatamente a questão, o ponto central que eu queria falar aqui. Porque as pessoas vão se espiritualizando, a pessoa vai querendo se espiritualizar cada vez mais, mas se ela ainda tá dentro deste mundo, o mundo vai tentar baixar a bolinha dela. Só que isso não só no sentido moral, tá? Verbalmente. Literalmente, energeticamente, o mundo vai meio que entrar em atrito com aquilo. E é meio como se te traumatizasse de volta, certo? E você voltasse para um estado mediano de consciência. Então aqui, quais são as minhas recomendações ou sugestões, né? Do que você pode fazer quando você se encontra dentro desse cenário. Muitas dessas coisas não são práticas, mas saber que é temporário pode te ajudar muito a passar por esse processo. A gente nunca sabe o que a jornada de cada um pede, certo? Então, saber que é temporário, porque a gente às vezes sabe que precisa ainda de certas coisas pra gente conseguir assegurar no futuro, por exemplo, uma certa segurança, uma confiança, pra aí sim a gente viver plenamente no nosso espírito. Então, tipo, saber que é temporário pode servir pelo menos como um alívio interno de você saber que isso não é pra sempre. Você viver essa vida que você tá levando ainda não é pra sempre. 2, aí sim que já é pra uma pessoa que tá no limite. Vai embora, literalmente. Eu sei. Essa é uma coisa tão óbvia, cara. Mas, tipo, literalmente. Vai embora de lugares. Vai embora desses lugares em que você não pertence mais. E vá ao encontro de lugares e pessoas que já têm o mesmo nível e já compartilham do mesmo nível de conhecimento e entendimento que você. Eu sempre penso assim, tipo, você não precisa correr atrás delas. Se você tá naquele espaço, naturalmente as duas coisas vêm em semelhança e elas vão se aproximando, sabe? Mas é óbvio, a gente também tem que, né, agir. Então, se você vê que você tá num estado, assim, limite, que você já... Mica, eu já não consigo mais viver desse jeito, sabe? Toda vez que eu tento viver desse jeito, trabalhar com isso, ou fazer o jeito que as pessoas pedem, eu me sinto desprovido e desenergizado. Eu sinto sem fé, eu não sinto vontade de viver. E aí esse é o ponto limite que você vai perceber. Qual é o ponto limite, Mica? Quando você já não consegue mais segurar ou apoiar nenhum pingo que seja de felicidade nesses estados que você tá. Tipo, você tá vivendo morto, é isso. Você tá só existindo. Quando você só tá existindo, chegou num espaço extremamente depressivo da alma, aí é um momento de você realmente mudar suas circunstâncias, tá? É isso, cara. Vai embora desses lugares e tchau. Faz as suas malas. Desejo uma boa viagem pra você, tá? Que você vá pra um lugar melhor. Inclusive, eu queria ditar aqui uns versos que pessoas conhecem, né? A Voz do Silêncio, essa daqui é da tradução de Fernando Pessoa. Eu prefiro a tradução lá original, normal, que eu acho que acho que, pra mim, eu acho que é mais entendível de ler. Mas aqui tem uns versos que são os primeiros, assim, o 14, 15, 16 e 17. Se a tua alma sorri ao banhar-se ao sol da tua vida, se a tua alma canta dentro da sua crisálida de carne e de matéria,
Se a tua alma chora dentro do seu castelo de ilusão, se a tua alma se esforça por quebrar o fio de prata que liga ao mestre, sabe, ó discípulo, que a tua alma é da terra. Quando ao tumulto do mundo a tua alma que desabrocha dá ouvidos, quando a voz clamorosa da grande ilusão a tua alma responde, quando se assusta ao ver as lágrimas quentes de dor, quando ensurdecem os gemidos de angústia, quando a alma se retira como a tartaruga tímida para dentro da concha da personalidade, sabe, ó discípulo, que do seu Deus silencioso a tua alma é um sacrário indigno. Quando mais forte já, a tua alma vai saindo do seu retiro seguro, quando, deixando o sacrário protetor, estende o seu fio de prata e avança, quando ao contemplar a sua imagem nas ondas do espaço ela murmura, isto sou eu? Declara, ó discípulo, que a tua alma está presa nas teias da ilusão. Esta terra, discípulo, é a sala da tristeza, onde existem pelo caminho das duras provações armadilhas para prender o teu eu na ilusão chamada a grande heresia. 18. Esta terra, ó discípulo ignaro, não é senão a triste entrada para aquele crepúsculo que precede o vale da verdadeira luz, essa luz que nenhum vento pode apagar e que arde sem óleo nem pavio. Então, o que esses versos querem falar, né? Fala exatamente de todas as condições em que você percebe que uma alma ela ainda sente esse desejo inconsciente de estar dentro dessa ilusão. Então, essas são todos os versos assim que são muito bonitos e muito reflexivos assim para pensar. E que eu queria falar exatamente dentro desse tema, porque faz muito sentido com o caminho que muitas pessoas começam a trilhar depois de despertar, e que pode servir como um ponto de ancoragem para você perceber o que é aquilo que eu ainda acho que preciso dentro dessa matéria, dentro dessa, né, dentro dessa roda. E se eu não preciso de nada, por que eu tô aqui? Então deve ser por isso que eu tô chorando. Deve ser por isso que eu sofro tanto, né? Toda vez que eu falo essas coisas dá vontade de chorar. Mas é isso, gente. Espero que isso ajude, tá? Que vale a pena. Beijo e tchau.